Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Peço desculpas porque o primeiro vídeo de hoje tá saindo bem atrasado, né? Eu tive um compromisso na parte da manhã, não consegui gravar, mas agora vamos aqui atualizar as informações do nosso Vascão. E à noite a gente grava a segunda edição do nosso giro de notícias. Mas esse vídeo aqui já chega muito recheado, tá? Com muitas informações sobre o clássico de segunda-feira contra o Flamengo. Não teremos aquela história de torcida única, não. As duas torcidas poderão comparecer nessa partida, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre o banimento, né, da Força Jovem. Mais uma vez está proibida de entrar nos estádios. Torcidas de outros clubes aqui do Rio de Janeiro também sofreram essa mesma punição. E vamos falar também aqui do interesse do Vasco, né, num jovem atacante uruguaio, da seleção de base aí do Uruguai, jogador do Defensor lá do futebol uruguaio. E também vamos falar sobre Luciano Juba, do Sport, que o Vasco também tem interesse nesse jogador. Então depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da Mais Ágil. Você que quer adiantar as parcelas do seu FGTS, você pode ver aqui, ó, na descrição desse vídeo que tem o link da Mais Ágil. Você clica, vai ser direcionado ao WhatsApp deles e lá você vai ser muito bem atendido. Se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma graninha presa lá no seu FGTS e você nem sabe, né? Tá precisando daquela graninha extra? Procure a Mais Ágil, o link tá aqui na descrição desse vídeo. Bom, a gente começa aqui falando da semifinal do Campeonato Carioca, né? Vasco e Flamengo vão decidir aí a vaga na finalíssima do Cariocão contra Fluminense ou Volta Redonda. A primeira partida vai acontecer na segunda-feira às 9h10 da noite, isso mesmo. Um horário, né, esquisito, segunda-feira, 9h10 da noite, mas é o horário que está marcado. Inclusive os ingressos já estão sendo vendidos, mas inicialmente apenas para torcedores do Flamengo. A venda para a torcida do Vasco começa de 18 horas em diante, né? O Flamengo é o mandante nessa partida. No jogo da ida, o mando é do Flamengo. No jogo da volta, o mando será do Vasco da Gama. Existia ali muita polêmica, né, em relação à torcida nesse jogo, a possibilidade da partida acontecer com torcida única, né, só o clube mandante poder levar o seu torcedor, mas isso foi vetado hoje em reunião dos clubes com o governador do Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho, o próprio governador do Rio de Janeiro vai falar sobre isso aqui, mas antes eu vou ouvir aqui o Maurício Barbieri, né, que falou sobre esse jogo contra o Flamengo. O Vasco terá a vantagem de 2 resultados iguais, porque fez melhor campanha que o Flamengo, né, na fase de classificação, então o Vasco vai com essa vantagem e o Maurício Barbieri fala sobre isso, né, se o Vasco é o favorito por conta da vantagem, o quanto essa vantagem é importante, enfim, vamos ouvir o professor Maurício Barbieri. Eu trocaria a palavra tranquilidade pela vantagem. Eu acho que a gente não vai entrar mais tranquilo por conta disso. A gente entra sabendo que se no final dos 2 confrontos a gente tiver 2 resultados iguais, a gente está classificado. Isso é um ponto importante, mas não é definitivo. A gente precisa construir durante os jogos para que isso seja determinante ou que a gente nem precise. O ideal é isso. Na minha cabeça, na cabeça dos jogadores, a ideia é que a gente possa fazer 2 grandes jogos e nem precisar dessa vantagem. Mas é isso, não vejo nem tranquilidade, nem relaxamento, nada. A gente vai enfrentar uma grande equipe, uma equipe que vem com conquistas recentes ao longo dos anos, um elenco extremamente competente, vitorioso, que por mais que talvez não esteja no seu melhor momento, sempre é perigoso, sempre é um desafio muito grande enfrentá-los. Então a gente vai com bastante humildade, bastante pé no chão. É claro que a gente quer ganhar os 2 jogos, mas pensando de uma maneira um pouco maior, um pouco macro, a gente tinha o objetivo de estar disputando decisões, porque ele estar disputando decisões faz parte do crescimento de qualquer equipe, de qualquer elenco, e como a gente está nesse processo ainda de construção, que eu tenho falado bastante, é importante se acostumar a decidir. Claro que a gente quer sempre decidir a nosso favor, mas só de estar na decisão é um ponto positivo e importante.
Então tá aí, né? Esse foi Maurício Barbieri, treinador do Vasco da Gama, e eu concordo com ele. O Vasco tem uma vantagem importante, né? Você poder jogar por 2 resultados iguais é uma vantagem significativa, mas o nosso adversário tem uma grande equipe, né? E o Vasco tem que entrar com muita atenção e jogar no seu máximo para poder sair vitorioso. E clássico, meu amigo, é sempre diferente, não tem jeito. E como eu estava dizendo lá atrás, as vendas para a torcida do Vasco vão começar a partir de 18 horas, né? Para esse jogo, é o primeiro jogo da semifinal com o mando do Flamengo. Existia a possibilidade de acontecer esse jogo com torcida única, né? Mas foi vetado ali pelo governo do Rio de Janeiro. Hoje pela manhã teve uma reunião entre o governador do Rio de Janeiro e os representantes, né, dos clubes cariocas. Quem representou o Vasco foi o Luiz Melo, e nessa reunião ficou definido, né, que não vai ter torcida única no Rio de Janeiro. Isso está descartado. Vai continuar os jogos no Rio de Janeiro tendo torcida visitante. E após essa reunião, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, revelou que as organizadas Raça Rubro-Negra, Jovem Fla, Força Jovem Vasco, Young Flu e Fúria Jovem do Botafogo estão banidas de frequentar os estádios em todo o Brasil. Não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, por tempo indeterminado. Foi aí a punição aplicada, né, pelo governo carioca após a confusão que aconteceu no último domingo aí pelas ruas do Rio de Janeiro, confronto entre torcedores organizados de Vasco e de Flamengo. Eu vou colocar aqui o próprio governador do Rio de Janeiro comunicando essa decisão. Lembrando que nem todos os clubes praticam, mas aos que praticam, há não mais cessão de ingressos para torcidas organizadas. Segundo, seguindo a decisão judicial que foi oriunda de um TAC e que havia sido dado um prazo para que tivesse uma rediscussão, agora terminativamente estão proibidas de frequentar o Maracanã, os estádios, todos os estádios, indeterminadamente, a torcida Raça Rubro-Negra, a torcida Jovem Fla, a Força Jovem Vasco, a Young Flu e a Fúria do Botafogo, que são torcidas organizadas que já estão excluídas, e elas têm a proibição agora de frequentar qualquer jogo. Isso é uma decisão judicial e a gente agora, ela tinha sido suspensa e agora até mesmo por causa de outros atos, de todas essas torcidas de alguma forma, então elas estão determinantemente e indeterminadamente proibidas de frequentarem os estádios. Também decidimos a abertura e o enquadramento de todos esses brigões a partir de agora. Quero abarcar a abertura e o enquadramento de um inquérito, enquadrando eles como organização criminosa. Então tá aí, né? As organizadas de Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo proibidas aí de frequentar estádio em todo o Brasil. Bom, pelo menos, né, não inventaram essa história de torcida única aqui no Rio de Janeiro, que seria um atraso completo, né? Assim, pô, ainda bem, né, que não vieram com essa história de torcida única, porque o torcedor tem o direito, né, de ir pro estádio, apoiar a sua equipe. Dentro do estádio a gente não vê confusão, tem setor misto que ficam lá vascaínos e flamenguistas juntos, né? Não tem nenhuma confusão. Enfim, que bom que essa história aí de torcida única não foi pra frente. Agora a gente muda de assunto aqui para falar de possíveis reforços, né? Tem duas informações aqui quentinhas e muito importantes. Primeiro, a gente fala sobre o atacante uruguaio Matias Abaldo, que joga no Defensor Sporting, lá do Uruguai. A informação é do jornalista Jorge Nicola. Segundo a apuração do Nicola, o Vasco demonstrou interesse na contratação do atacante Matias Abaldo, do Defensor Sporting do Uruguai e também da seleção sub-20 do Uruguai. Uma pessoa lá do Defensor Sporting confidenciou que o assunto já está rolando, inclusive no vestiário, entre os colegas de equipe ali do Matias Abaldo. Ele é um atacante que tem apenas 18 anos de idade, né? Então é visto aí como uma grande promessa do futebol uruguaio e o Vasco está de olho nesse jogador, de acordo aí com a apuração do Jorge Nicola. E uma informação agora do Globoesporte.com é sobre Luciano Juba, atacante do Sport,
que está em fim de contrato lá com o Sport, né? Segundo a informação do Globoesporte.com, o Vasco entrou em contato com o staff do atacante Luciano Juba para discutir valores. O Vasco aí entrando firme nessa negociação, né? O jogador já está livre para assinar pré-contrato e as negociações de renovação lá com o Sport não avançaram. Então, o jogador vai deixar o Sport Recife e o Vasco surge aí como interessado, né? Inclusive já tendo procurado o staff do jogador. Eu já disse várias vezes aqui que acho o Luciano Juba um bom jogador, um jogador interessante, que vai bem no ataque ali pela ponta esquerda, vai bem como lateral esquerdo, vai bem como meia pela esquerda. É um jogador coringa, né? Um jogador interessante para se ter no elenco e vindo de graça, então, eu acho que vale muito a pena o Vasco investir nesse jogador. É isso, eu vou ficando por aqui, quero a sua opinião, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like também, saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!